Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Lucas, apresentador do podcast Profissionais de Sucesso. Estamos gravando o nosso primeiro episódio. Começamos, esse projeto na época da pandemia, com as lives, entrevistas com profissionais de sucesso, e agora estamos, iniciando uma nova etapa nesse podcast. Tá? Eu me chamo Lucas, como já falei, sou professor de educação básica, e o objetivo desse podcast é falar, conversar com profissionais de sucesso, profissionais de diversas áreas, não somente da educação. Começamos com profissionais da educação e queremos a cada episódio trazer profissionais com o intuito de compartilhar a história deles com vocês, as experiências, e a gente bater um papo bem legal. Eu também quero aproveitar esse momento inicial para agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem ele, nós não estaríamos aqui, tá? Eu vou mencionar de forma rápida eles aqui e depois a gente vai falando individualmente. Colégio Curso El Shaddai, Realiza Imóveis, EVG Gerenciamento Condominial, o Colégio Educandário São Francisco de Assis, mais conhecido como ESFA, Sistema de Ensino GPI de Campo Grande, tá? Os cursos preparatórios, o Espaço Cultural Betania Kids e a gráfica digital Migre. E agora vamos, ao que interessa, ao primeiro episódio. O nosso tema é um tema bem forte, é um tema que traz bastante assunto, que é ser professor não é para qualquer um. Realidade, desafios e resistência na educação. Esse é o tema de hoje e nós estamos aqui com convidados ilustradíssimos, convidados importantes demais na área da educação, que é o professor LF e a coordenadora Michele. E agora eu vou pedir para que eles se apresentem, falem um pouquinho da história de vocês, tá? Para que a gente consiga entrar nos assuntos. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, ao Lucas por estar abrindo esse espaço aqui para a gente falar de um tema tão importante que é a educação, né? Por mais que a gente bata nessa tecla já há alguns anos, né? Parece que agora alguns setores da sociedade estão abrindo os olhos de verdade e entendendo que há uma crise na educação, né? Enfim, primeiro agradecer o espaço. Vou tentar me apresentar rapidamente, tentar não Fica à tomar vontade. tanto tempo. Eu sou fotógrafo, sou publicitário, sou historiador e sou pedagogo. Tenho uma especialização em História do Rio de Janeiro pela Universidade Federal Fluminense. Tenho um mestrado em Humanidades, Culturas e Artes pela Unigran Rio. E no momento estou fazendo doutorado, terminando, se Deus quiser, esse ano, fazendo doutorado em mídia e cotidiano também na Universidade Federal Fluminense. Aliás, mandar um beijo para a professora Denise, minha orientadora. Estamos aí. Estou professor, universitário já há quase 15 anos e também estou lecionando na educação básica, numa prefeitura da Baixada Fluminense, a prefeitura de Duque de Caxias. Então, eu estou tendo essa oportunidade de vivenciar, digamos assim, as duas pontas, né? Sim. A educação básica Dois lá no extremos, sexto ano, isso. E o ensino superior lá para a galera que já está, pelo menos acha, que escolheu uma profissão e tá tentando buscar ali isso aí. Mas é isso. Acho que eu não falei muito. Ótimo. E gostaria de reforçar que foi meu professor na faculdade, tá? No É curso isso de aí. pedagogia, há alguns poucos anos atrás. Agora, a nossa convidada, a coordenadora Michele. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite também, Fernando, Lucas. Eu sou Michele Campos, sou formada em Letras de Espanhol, graduanda em Pedagogia. Pedagogia nunca foi meu forte, mas eu resolvi fazer porque abre o leque, maior. Sou psicopedagoga clínica e fiz também... Ai, gente, que Conte, fica tranquila. Ai, eu fico nervosa Fica que eu não estou tranquila. acostumada. Não estou acostumada com esse ambiente. Fica tranquilo. Também fiz pós em neurociência aplicada à educação. Sou formada há mais de 20 anos de magistério. Eu gosto do que eu faço. Fui para o Acre por ser esposa de militar. Então, a gente tem essa ampla possibilidade de trabalhar em outros lugares. Trabalhei na UFAC, a Universidade Federal do Acre, como supervisora de espanhol.
Atualmente estou coordenadora na Universidade da Criança. Um beijo, que as crianças lá ficaram Tia Mi, eles me chamam de Tia Mi. Tia Mi, boa sorte! Meus filhos passam por lá no transporte e todo dia chegam em casa falando que quer estudar lá. Falei, calma, vamos ver. Eles sabem o melhor. Então, estou coordenadora da Universidade da Criança, mas sou alfabetizadora há muitos anos. E gosto do que eu faço. Não tenho um currículo tão vasto quanto o do Fernando, mas eu sou encantada pela educação. Assim, quando eu falo de educação, eu falo com encantamento. E isso que é importante também, né? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Achei que vocês fossem falar nesse momento, mas não saiu. O que motivou vocês a seguir na carreira da educação? Ou não teve uma motivação, caiu de paraquedas? Porque a gente sabe que tem pessoas que caem de paraquedas na educação e acabam seguindo. E já tem outras não, que nasce com aquilo ali, não, eu quero ser professor, eu quero trabalhar na área da educação. Teve alguma influência? Qual foi o motivo da decisão? Como é que foi? Compartilha com a gente. Bom, eu tive 3 professores, na verdade 4, mas eu tive 50 professores que não. Bom, eu tive 4 professores durante a minha jornada que me ajudaram e que me fizeram ter essa vontade de ser professor. Na educação básica eu tive a professora Marisa, que já nos deixou, professora de geografia, professora que tratava a gente sem, digamos assim, sem milindre, entendeu? Falava aquilo que tinha que falar e ninguém questionava, porque ela sempre foi, ao mesmo tempo que ela sempre foi direta, ela sempre foi muito doce com a gente, entendeu? E eu era apaixonado por história e geografia. Então, a Marisa foi uma inspiração para mim. Mas eu tive 2 professores de história que são e foram a minha inspiração, que é o professor Winston, que hoje continua dando aula na mesma escola, no Educandária Monteiro Lobato. Eu estudei no Monteiro Lobato, mas eu fui bolsista lá a vida toda. E o professor Gilmar, que também não está mais conosco. Eu acho que a galera que está assistindo, principalmente a galera de Campo Grande, que é um pouco mais velha, assim, da minha idade, todo mundo sabe quem é o professor Gilmar. Eu já ouvi falar também desse nome. Então, assim, o jeito dele entrar na sala, o jeito dele pedir silêncio, assim, porque ele não pedia silêncio, ele entrava, ele era enorme, assim, grandão, usava uns blusões, assim, e ele vinha com a pastinha dele, com as coisas, chegava, botava a pasta sobre a mesa, tirava o relógio, tirava a chave do bolso, carteira, e a sala, aquele, né? Aquele alvoroço. E aí, quando ele pegava o giz, fazia assim, um instante maestro para mim. Pum, acabou. E a gente ficava encantado com ele. O jeito dele falar. E sempre trazia humor para as aulas, né? Porque história, né? Ou você ama ou você odeia. E aí você e você trazer humor para dentro da sala de aula, cara, é minha inspiração, porque as minhas aulas, você foi meu aluno, sim, né? As minhas aulas eu tento fazer isso. E o Winston, cara, foi um cara que sempre viu em mim muito potencial. Talvez eu acho que ele acreditou mais em mim do que eu mesmo acreditava naquela época. E talvez ele nem lembre disso, mas na época ainda era vestibular, não tinha Enem. E aí a minha avó só tinha grana para pagar uma inscrição, porque a inscrição do vestibular é uma fortuna. E aí ela pagou a inscrição para eu fazer a inscrição para fazer o vestibular da UFRJ. O Winston pagou a minha inscrição da UERJ. E eu nunca esqueci disso, entendeu? Foi um gesto que eu achei assim, fantástico. Infelizmente eu não passei para a UERJ, né, nem para a UFRJ, mas enfim, isso me marcou muito. E na graduação, na minha primeira graduação, quando eu fiz publicidade, eu tive um professor de sociologia, foi meu professor de antropologia também, Giovanni Batista. O Giovanni virou meu amigo numa circunstância, mais uma das circunstâncias de violência da cidade do Rio de Janeiro, né? Uma época que estava um lance de ficar queimando ônibus, não sei o quê. Vira e mexe volta essa onda, né? Essa onda de crime horroroso. E aí, numa dessas e tal, eu estudava na Estácio da Barra e sempre morei em Campo Grande, né? E aí minha avó preocupada, né, e tal, com como é que eu ia voltar para casa, não sei como é que tá aí, não sei o quê. E aí eu sentado lá no banco da faculdade, 10, 11 e pouca da noite, já tinha meio que me arrumado lá um canto para ficar na faculdade, para dormir lá, e ele passou assim,
tá fazendo o quê, LF? Aí eu contei pra ele, ele falou, não, pô, peraí. Aí ele ligou pra casa, falou, ó, Larissa, esposa dele, vou levar o LF pra dormir aí hoje, porque ele não tem onde ficar. E aí me acolheu e tal, e a gente virou amigos, somos amigos até hoje. Hoje ele mora no Canadá e tal. Mas eu costumo dizer que ele é o meu mentor, entendeu? Tudo que eu escrevo, todo artigo que eu vou fazer, tudo que eu produzo, eu mando para que ele leia, para que ele saiba o que eu estou fazendo. Enfim, é um cara que me inspirou muito. Então, assim, o Winston, Marisa e Gilmar me influenciaram a ser professor. Mas o Giovanni foi o cara que me incentivou e disse para mim que eu poderia ser professor universitário, que eu achava que era uma parada muito distante de mim. Mas, enfim, acho que foram. E assim, eu sempre quis ser professor, eu nunca caí de paraquedas, né? Eu falo isso nas minhas aulas, né? Eu faço o que eu amo e eu dou sorte de me pagarem por isso, né? Eu É faço o que eu verdade. amo, então, assim, eu não vou para a faculdade para fingir que eu dou aula, né? Eu dou aula mesmo, que eu gosto, é minha paixão. Então, eu acho que esse caminho aí que eu trilhei tem muito a ver com esses 4 personagens aí que eu Você te falou falei. da história, né? Eu tô do outro lado, né? O que não gosta muito. Nunca gostei de história. Eu sou professor de matemática. Pois é, eu tô do outro lado. Eu sou o cara que não gosta de Exatamente. Mas matemática. teve dois professores, e eu sempre falei muito isso, mesmo antes de voltar a ter contato com o senhor pelas redes sociais, a gente está aqui, eu sempre falava que teve dois professores que eu consegui aprender história de verdade, foi na faculdade. Antes de eu ter aula com o senhor, eu tive aula, não sei se você conhece, o professor Maurício, de História, mas ele é do Direito. Então, eu tive História do Direito do Brasil, brasileiro, com ele, lá na Estácio de Nova Iguaçu. Rapaz, que aula. Ele foi meu professor quando eu fiz história. E aí, quando eu mudei de curso, eu falei, o direito não é para mim, vim para pedagogia na Estácio, tive aula com o professor LF, que se não me engano foi História da História da Educação. educação. Também aprendi, era maravilhosa a aula, então eu falei, isso depende muito também da questão do professor também, né? E hoje, em sala de aula, eu vejo isso, até porque eu peguei a vilã, né? Que a matemática, ela é a vilã, mas eu vejo que faz toda a diferença, né? E agora, Michele, coordenadora Michele, teve alguém que incentivou, sempre nasceu com isso, teve alguma motivação? Conta pra gente. Eu sempre gostei. Eu sendo bem menininha, eu gostava de colocar minhas bonecas e dar aula. Então, assim, era uma coisa que eu colocava minhas bonecas, meus ursinhos, e dava aula. E ali eu era... E aí, mas depois disso, eu lembro que tinha uma amiga da minha mãe que sempre falava que filho de pobre tem que ser professor. Mas nunca aquilo eu internalizei. Eu sempre quis ser professora porque era uma profissão que me fascinava. Você está ali à frente das pessoas, né, dos alunos, e você poder contribuir de alguma forma, tanto dos conteúdos e também para a vida, né? Então, isso também sempre me encantou. Mas eu escolhi letras porque eu tinha uma professora, no 8º ano, a professora Rosa, e ela dava aula assim com um olhar tão humano, um olhar assim tão humanizado, que eu olhei e falei assim, eu quero ser igual a professora Rosa. E era um olhar que ela chegava no aluno com dificuldade, ela lá com toda a paciência do mundo e com todo carinho ensinava, sabe? Eu falei, eu quero ser assim, eu quero ser igual a ela. E aí, por isso que eu fui fazer letras também. Todos nós tivemos um professor que marcou, né? Eu tive, o senhor falou aí do que pagou o vestibular, eu tive também uma professora que pagou para mim na época a CEDERJ, foi a professora Denise de Educação Física, não me esqueço disso. E a matemática foi a professora Ruth, no ensino médio também. Até o 9º ano eu não tinha nenhuma paixão pela matemática, muito pelo contrário. Eu detestava. Mas aí, quando eu cheguei no ensino médio, que eu tive aula com essa professora, ela conseguiu mudar a visão que eu tinha de matemática. E eu já sabia que queria ser professor, então eu fui para o curso normal. E aí eu me apaixonei pela matemática e no primeiro ano decidi, não, quero ser professor e quero ser professor de matemática. E aí segui e estamos aqui. Então é interessante, né? Será que essa resistência em matemática foi porque a aula também não era didaticamente... Pode ser. Porque eu acho que muita gente tem dificuldade em matemática porque a metodologia que o professor usa, a didática não é eficaz, não está alcançando mais os alunos. E na verdade, ainda mais eu trabalho com o ensino fundamental 2 e o médio, né? Eles já chegam com medo, né? E eles já acham que está na escola para poder decorar e passar na prova. Verdade. E na verdade é uma cultura que os próprios pais também têm. Eu já chego falando no meu primeiro dia de aula, olha, eu não estou aqui para reprovar ninguém, eu não estou aqui para prejudicar ninguém, eu estou aqui para ensinar e compartilhar o que eu sei com vocês.
Tanto que, por exemplo, nas minhas provas, é claro que cada escola tem uma normativa, Sim. né? E a gente tem que seguir. Mas o meu perfil não é perfil de reprovar aluno. No primeiro ano eu cheguei com sangue nos olhos, reprovei um monte. Só que assim, coisa de... como é que fala? Profissional novo, né? E eu Inexperiência, né? percebo que todo professor novo que chega na escola, ele chega com essa visão. É raro algum chegar com uma visão diferente. Só que depois, inclusive a minha coordenadora, Adriana, ela conversava muito comigo. Lucas, não é assim, a gente tem que ver o olhar do aluno. Cada aluno tem uma questão pessoal que influencia. E eu comecei a observar aquilo e vi, né? E aí comecei a me aproximar mais. Parei com aquele perfil autoritário. Eu já não tenho mais esse perfil autoritário. Né? Os meus alunos que estiverem assistindo sabem. Eu não sou o tipo de professor que deixa a turma fazer aquela bagunça e dominar a aula que o professor não consegue falar. Eu não sou esse tipo de professor, mas eu brinco, eu converso, e na hora que eu estou explicando, eles param para prestar atenção na explicação. Eu falo, se tiver dúvida, tá com vergonha de perguntar, quando acabar, vem na minha mesa, né? Porque a ideia é essa. E eu percebi que depois que eu mudei essa minha forma de trabalhar, os resultados melhoraram. Eu não mudei minhas provas, eu não coloquei mais fácil, não, os resultados melhoraram. Porque quando o aluno ele tem um professor como vilão da história, ou quando ele acha que não se dá muito bem com aquele professor, automaticamente eu já percebi, gera bloqueio na disciplina. Né? Eu tive professores de histórias que, tipo, eles liam muito. Nunca tive um professor de história, na verdade, até o ensino médio, que fosse um professor dinâmico, por exemplo. E aí eu cheguei na faculdade, tive aula com o professor Elief, tive aula com esse outro professor, e vi que a história pode ser legal. A história pode ser legal, né? E aí eu vi que a gente precisa também ter essa questão, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque senão eu não vou entrar nos tópicos. Antes de avançar, eu queria apresentar um dos nossos patrocinadores. Foi a primeira empresa que nos abraçou, que é o Colégio Curso El Shaddai. Vai aparecer aqui na tela para vocês, tá? O Colégio Curso El Shaddai, ele fica localizado em Nova Iguaçu, tá bom? Da educação infantil até o ensino fundamental 2, tá bom? Matrículas abertas para quem é da região, para quem se interessar. Uma escola que oferece um ensino de excelência, tá bom? Agradecemos também aí ao Colégio Curso El Shaddai por abraçar a nossa causa. Então vamos lá, pessoal, continuando. Um tema aqui para gerar um pouquinho de polêmica, porque é o que mais se fala. A desvalorização do educador. Isso aí tem assunto para horas. Se você tiver 3 horas, a gente pode falar bastante coisa aqui. Todo mundo que está do lado de fora da educação fala porque vocês deveriam ser mais valorizados, né? Mas também a gente escuta muito, o professor não trabalha, o professor tem 2 férias. 2 férias 2 vezes por ano. Aí eu, por exemplo, estou passando por uma época da minha carreira em que eu estou trabalhando muito. Estou em 6 escolas. Nossa. Eu tenho mais de 20 turmas e eu tenho cerca de 500 alunos. Eu, Lucas, né? Tem dia que eu estou em 3. E por que as pessoas falam, por que você trabalha tanto? Eu falo, porque eu tenho família. Eu tenho 3 filhos, né? Tá chegando mais um. Sou casado, graças a Deus, e preciso cuidar da minha família. E para que eu consiga oferecer o mínimo de qualidade para eles, o básico, não é muita coisa não, é o básico. Eu preciso trabalhar em 6 escolas. Né? Então, assim, eu queria que vocês comentassem um pouquinho o ponto de vista de vocês em relação a isso, mas não só da questão financeira, tá? Também da questão da pessoa enquanto profissional, né? Porque a gente vê a sociedade valorizar muito outras profissões, que eu não vou entrar no mérito, mas o professor não é tanto. Só que, na verdade, é a profissão que forma todas as outras, né? Assim, eu tenho visto alguns comentários. E teve um comentário que eu vi que eu achei sensacional. Obviamente, né, a minha cabeça não vai me permitir que eu lembre quem foi que fez, aonde eu vi. Mas eu achei de uma inteligência monstruosa. Quando você está precisando fazer uma obra, você contrata um engenheiro, né, um mestre de obras, para fazer sua obra. Porque você não sabe construir a casa, né? Sim. Mas aí, se o engenheiro fala para você que tem que fazer X, Y, Z coisas, você, ok. Você não questiona o médico que vai te atender no pronto-socorro. Mas o professor ele é questionado o tempo todo. Eu achei esse raciocínio fantástico. Porque todo mundo quer se meter
na educação. A educação parece que virou seleção brasileira, assim. A pessoa fala, nós somos 200 milhões de técnicos, né? É como se fossem 200 milhões de educadores dando opinião naquilo que a gente desenvolve. E óbvio, né, além dos clichês, né, sem nós não existem outros profissionais, né, como você falou, não vamos entrar no mérito aqui da profissão A, B ou C, que são mais valorizadas Sim. já há séculos. Sim. Né? Mas eu acho que hoje a gente está vivendo uma situação que é crítica. Por exemplo, a vulnerabilidade do professor em relação ao entorno. Hoje em dia, um responsável, não vou nem dizer pai e mãe, mas assim, um responsável, ele é capaz de entrar numa escola para questionar os métodos educacionais da escola ou de um determinado docente, a ponto de agredir esse professor dentro de uma escola. Sim. O que mais temos visto hoje em dia, né? Toda Né? semana aparece alguma coisa diferente. E eu vou além. Dentro da universidade, estamos caminhando para o mesmo lugar. Meu Deus. Você vê, muitas vezes, alunos questionando a sua autoridade dentro de sala de aula, alunos que, por não concordarem com temas que estão propostos na disciplina, chamam você de comunista, doutrinador, Isso. lulista, petista. Isso. Então, por exemplo, se você está dando uma aula que fala sobre antropologia cultural e está falando sobre questões de gênero, né, a questão da emancipação da mulher, a questão da participação da mulher de maneira mais ativa na política, né, nas profissões, a questão de, mesmo hoje a gente tendo uma legislação que proíba, né, remuneração diferente para homens e mulheres na mesma função, que isso ainda ocorre. Então você gera esse tipo de debate dentro de sala de aula. E aí você vê gente torcendo o nariz, levantando a mão para falar besteira. E aí, se você retruca, né, se você tem uma réplica, você está perseguindo. Ah, porque eu não posso dar a minha opinião, porque agora, né, liberdade de expressão, né, a opinião virou... Então a pessoa acha que ela tem liberdade de expressão, então ela pode cometer crime. Ela pode ser racista, ela pode ser homofóbica, ela pode ser o que ela quer. Então não é assim, tem lei, tem regra. Inclusive, regras que não estão escritas em lei nenhuma, né? Mas são regras de convivência da sociedade. Você precisa respeitar o outro. Então, assim, a gente vê isso na educação básica. Michele, que é coordenadora, provavelmente já passou por situações, né? Mas, por exemplo, eu já passei situações em determinadas escolas que eu trabalhei, da coordenação querer que eu mudasse uma questão da prova. Ah, isso acontece muito. Porque a questão da prova falava em período da ditadura civil-militar brasileira. E o pai de uma menina da turma é militar e já gerou problema na escola por causa disso. Eu falei, pô, então manda ele questionar o livro de história, não tem que me questionar. Vai mudar a história porque vai uma mudar a pessoa história específica porque o cara se é sente militar e se sente ofendido, sabe? É surreal. E aí eu falei assim, eu não mudo a questão. Se a coordenação quiser mudar, fica à vontade, mas eu não mudo. Agora, se a coordenação muda a questão, tá me tirando a liberdade de cátedra, que é um direito meu. Mas, enfim, eu acho que as pessoas que estão comentando agora, né? Estamos sofrendo um apagão, vamos sofrer um apagão de professores. Vamos não, já estamos Já sofrendo. estamos, exatamente. Ninguém quer ser professor. Eu mais. vejo aí, às vezes, as coordenadoras, quando algum professor pede para sair, Lucas, consegue alguém para mim? Vê se você consegue. E quando você manda mensagem para os colegas, o que é bom para eles, mas assim, ninguém mais tem disponibilidade. É desesperador. É desesperador. Às vezes você vê, por exemplo, nos grupos, né, de professores que sempre mandam vaga e tal, não sei o quê. Cara, nós estamos em abril. Às vezes pipoca lá, gente, escola em Jacarepaguá, escola em Campo Grande, escola não sei onde está precisando de um professor de matemática para assumir 16 tempos. Em abril. Aí você fala assim... Dificilmente vai conseguir alguém com essa disponibilidade. Aí você, né, tenta... Não, mas o que houve? Ah, não, o professor pediu para sair. Não, pediu, aí tu quer fofoca, né? Por quê? Por que ele pediu pra sair? Porque eu não quero entrar nisso aí verdade. sem saber. Tá nessa posição já, né? Essa semana aconteceu de eu indicar uma conhecida e ela ficou numa das escolas que eu trabalho. E aí, quando eu mandei mensagem para ela, aí ela, mas e isso? Mas e aquilo? Mas e isso? Mas e aquilo? Eu falei, tô respondendo. Falei, mas ó, eu recomendo. Vai porque é bom.
né? Não sei o que aconteceu, mas trabalho lá. Aí ela foi, gostou, ficou. Mas realmente fez várias perguntas. Por quê? Porque tá desse jeito, né? Às vezes pode ser uma questão assim, o professor estava esperando um concurso já há 2, 3 Isso. anos, foi chamado, beleza. O professor não Mas vai... pode ter sido outra coisa. Mas pode ter sido uma outra questão dessas que a gente levantou aqui, né? O professor foi agredido, o professor foi ameaçado, porque agora está na moda, né? A gente é agredido, ameaçado, enfim, tudo isso. O que eu falei, a gente está muito vulnerável. E essa questão de apagão de professores não é só no Brasil. Não é só no Brasil. O mundo está vivendo essa crise. Mas acho que no Brasil, obviamente por questões culturais até, eu acho que está muito pior. Se desmotiva mesmo, sabe? Isso que o Fernando falou, porque o professor ele não está podendo usar a sua prática pedagógica. Você fica o tempo todo sendo julgado, o tempo todo, não, vamos olhar o que o professor está fazendo. Você não tem liberdade para você trabalhar e fazer o que você quer na sua sala. Então, o que o Fernando está falando aconteceu numa escola no Acre. Eu estava dando aula de língua portuguesa e eu montei a prova toda contextualizada. A prova, sabe quando você, nossa, que prova linda! Toda contextualizada. Quando eu cheguei à escola, a coordenadora já me pega lá no pátio, assim. Mudei a sua prova. Aí eu, oi? Mudei a sua prova, porque acho que os alunos não vão conseguir fazer, mas como assim? Como é que você sabe? Eu sei o que eu dei na sala de aula. Exato. Nossa, quando isso acontece, é horrível. Como que você está falando com os meus alunos? Tá falando com uma especialista, né? Eu sei o que eu apliquei, eu sei o que eu falei, então os meus alunos têm condição. Mas, a senhora mudou? Não tem problema, eles vão fazer essa. Aí depois a diretora me chamou, Michele, não, a gente vai ficar com a sua prova. Eu falei, não, eles vão fazer a prova que a coordenadora fez. E eles fizeram. Porque quando a gente elabora uma prova, a gente tenta sempre toda contextualizada, mas pega um pouquinho, puxa um pouquinho, como é que você fala? Deixa objetivo. Sabe? Você puxa um pouco e dá uma aliviada. Para quê? Para a prova ficar mesclada, isso né? Isso aí, um equilíbrio. Você vai dando dicas dentro da própria prova, né? Para ele. Isso. É um circuito. Você precisa ler a prova inteira. Pelo menos eu aprendi assim, né? Você está fazendo uma prova, lê a prova inteira, meu querido, para você poder, né? Ela contextualizada, ela fica linda demais. E você teve um trabalhão para chegar na hora. Eu falei, tudo bem. A resumo. Foi horrível. Então, assim, essa falta também eu sei que a escola tem a cultura, mas eu acho que também está perdendo um pouco a identidade, sabe? Na verdade, assim, hoje em dia, pelo que eu vejo, né, com a minha experiência, existem escolas mais flexíveis, existem escolas que não são flexíveis relacionadas à metodologia, né? Tem escola que chega e fala, só quero que você faça a sua prova. Mas quantas questões? Quantas você quiser. E tem escola que fala, não, eu quero tantas questões, tantas objetivas, tantas discursivas. Existe uma máscara, né, de prova. Exatamente. Aí você vai se adaptando. E aí, inclusive, um dos tópicos, o próximo tópico aqui que eu coloquei na minha lista, é para falar sobre a questão do glamour que as pessoas falam, né, no início lá que eu falei. Professor não trabalha. Aluno pergunta, professor, o seu trabalho? Eu tô trabalhando, cara. Como é que você está perguntando se eu não trabalho, né? E aí, já está em casa, sábado e domingo, e eu coloquei aqui a questão do cansaço e do esgotamento mental, porque eu estou chegando já nesse nível, né? Esse ano, vamos finalizar, meados de abril ainda, e eu já estou totalmente esgotado. E aí, o professor não trabalha, mas quem é que monta a prova? Quem é que faz planejamento? Sábado e domingo trabalhando. Quem é que corrige prova? Você fica falando o tempo inteiro. E, no caso, né, não sei como é que é na universidade, você vai compartilhar com a gente, mas Fundamental 2, ensino médio, eu não só chego na sala para dar aula de matemática. Eu chego na sala, eu viro psicólogo, eu viro médico. Olha, eu já passei por cada situação. Eu já tive aluno desmaiando na minha aula. Eu já tive aluno com manifestação religiosa na minha aula. Eu já tive briga na minha aula, sabe? Coisas que acontecem do nada e você está lhe dando aula e você tem que resolver. E coisas que a faculdade não prepara a gente para lidar com isso. Curso de formação não. E aí é reclamação de responsável, é o aluno questionando a nota, é levar trabalho para casa, porque o professor trabalha antes, durante e depois. E aí queria que vocês compartilhassem se de repente já passou por algum momento de exaustão que falou, meu Deus, não sei se eu vou conseguir mais. Porque a gente passa por isso, né? E a gente vê muito professor se encostando aí pelo INSS por questão de problemas de saúde mental, né? Eu acredito fielmente que
todos nós estamos esgotados, né, cara? Engraçado que na sala dos professores, no final do mês passado, março, assim, e aí uma professora chegou e falou assim, gente, estou tão cansada, mas é um cansaço diferente, parece que é aquele cansaço de final de semestre. E aí um monte de professor falou assim, realmente, professora, tá todo mundo assim. E aí você começa a perceber que não é só você que está cansado. Não é só você que está cansado. Tá todo mundo assim. E aí a gente volta naquela questão do nível de exigência, né? E do nível de esgotamento mental que a gente tem. Porque o nosso trabalho, ele é muito mental. Ele depende Sim. muito do nosso raciocínio. Depende de que a gente esteja bem, né? Mentalmente falando. E se você tem algum problema familiar, por exemplo, algo que aconteceu, a gente até tenta deixar o problema lá fora, mas Isso às aí. vezes você não consegue, Não porque a tua consegue. mente... Isso. Tá né? trabalhando o tempo todo. Eu costumo sempre, assim, eu sou muito transparente com os meus alunos, e eu sempre falo para eles, olha, o primeiro dia de aula, né, eu me apresento, falo, né, da minha trajetória acadêmica, mas eu falo assim, ó, eu sou ciclista no final de semana, eu tenho a minha família e sou flamenguista, ou seja, eu sou uma pessoa comum, como vocês. Então, vai ter o dia que você não vai vir à aula porque você ficou doente, porque o seu cachorro está doente, porque o seu filho está com febre e você não vai poder vir. Eu sou tão ser humano quanto vocês. Então, pode ser que um dia eu não venha porque eu fiquei doente, eu não venha porque eu tenho que cuidar da minha filha, eu não venha porque aconteceu alguma coisa. Então, a mesma compreensão que você pede que eu tenha com você, eu já estou pedindo de antemão que vocês tenham comigo também. Exatamente. Né? Mas eu acho que a própria sociedade martela a gente com isso. A sociedade acha que a gente tem que ser perfeito o tempo todo, trabalhar igual relógio. E a gente não é relógio, cara. A gente não vai trabalhar perfeito. Até a máquina falha. Por que a gente não falha? Exatamente. Então, assim, eu acho que o esgotamento mental do professor hoje, a saúde mental do professor, agora que ela está sendo, né, pensada de alguma forma. Mas a gente já vem sofrendo com isso há muito tempo. Como você falou, não dá para você sair de uma aula em que você teve uma briga, dois se pegando pelo pescoço, e você teve que se meter no meio. E aí você sai da 603 e vai para 704. Como se nada tivesse como acontecido. se nada tivesse acontecido. Não tem como, né? Né? Não tem como. Então, por Acaba exemplo, levando, assim. né, a carga. Pô, na sexta-feira eu trabalho em Caxias, né? Com sexto ano. Nossa. A tarde toda. Sexto ano. E aí, depois à noite, eu vou para uma aula de filosofia na universidade. Rapaz, é um E aí, completamente e aí o que diferente. acontece? O meu sexto ano muitas vezes vira exemplo das minhas aulas da universidade. Tanto lá na filosofia, em fundamentos antropológicos, na própria história da educação. E aí a educação básica vira exemplo na universidade. Mas assim, tem dias que eu chego para dar aula, meus alunos falam assim, sexto ano hoje foi tenso, né, professor? Aí eu falei, cara, hoje foi difícil. Então, assim, eles sentem quando eu não tô bem. Mas eu falo para eles, o dia que eu não estiver bem, vocês vão sentir na minha cara que eu não tô legal. Eu aviso. Trabalho só com fundamental. Então, olha só, gente, hoje eu não tô legal. É isso aí. Então, assim, para que não aconteça, né, Deus me livre, de eu acabar repassando isso, então, olha só, vamos ficar hoje mais tranquilos. Eu sou transparente, porque entendem. Somos seres humanos, a gente adoece. E os professores estão adoecendo. Sim. Estão adoecendo. É distúrbio de voz, são transtornos mentais. Ansiedade. Então, ansiedade. Eu estava vendo uma reportagem de uma professora com ansiedade. Porque também tem professor também que está sendo perseguido também pela escola. E a gente não fala isso. A gente não pode. Esse bilhete não pode ser dito. Mas tem profissional que está sendo sofrendo com a escola, com a direção. Assédio moral, né? Exatamente. Assédio moral. Sabe? E a gente não vê isso. A gente só vê lá o professor indo chegando bonitinho lá com o planejamento dele, mas não sabe o que está por trás, né? Ô Michele, eu queria que você que tem essa experiência de coordenação, né, em sala de aula, queria que você comentasse com a gente qual é pontos positivos da coordenação para a sala de aula e pontos positivos da sala de aula para a coordenação. Porque a gente escuta muito, tem muito meme, inclusive, né, no Instagram, no TikTok, um vídeo falando, e os professores achando que é fácil ser coordenador, mostrando lá o que o coordenador faz, né, e vice-versa. Queria que você
compartilhar se também se era um desejo seu já ir para essa área ou assim, aconteceu de aparecer uma oportunidade, você agarrou e deu certo. O ano passado, como eu falei antes, eu sou professora alfabetizadora também, né? E o ano passado eu trabalhei com uma turma de alfabetização à tarde na escola e de manhã eu ficava como auxiliar de coordenação com o Vinícius, que é o Vinícius, para mim, é tipo tudo, aprendo muito com ele todos os dias. Então, eu era auxiliar dele o ano passado. Então, assim, o esgotamento, porque eu não conseguia, eu estava na sala de aula, eu tinha que dar o melhor para os meus alunos, porque era uma classe de alfabetização, e isso à tarde, e de manhã tinha toda aquela carga de coordenação. Então, assim, foi bem difícil. O ano passado teve um período que eu fiquei bem doente, assim, de passar mal, de falar, preciso ir embora, porque meu corpo já não estava aguentando mais, assim. E esse ano, né, eu fui convidada para trabalhar direto na coordenação, mas, assim, eu aprendo todos os dias, porque tem dias que as famílias estão problemáticas. Sim. As famílias, eu entendo tudo, mas as famílias estão achando que elas têm que mandar no professor. É um grande problema da rede particular de ensino, né? E o que eu falei, e acaba perdendo a identidade da escola. A escola tem a sua cultura. Isso. A escola sabe o que fazer. Então, deixa ela fazer o que ela sabe fazer. O professor tem que fazer o que ele sabe fazer. É o que o professor Leff falou, né? Muitos querem vir de fora e dar pitaco. Os pais, não são todos, mas alguns, vamos colocar metade, acham que pode fazer isso, né? Acontece muito. Porque tem escolas, graças a Deus, as que eu trabalho, nenhuma leva os responsáveis até o professor. Eles fazem essa mediação. Mas eu já vi escolas que colocam de frente o que, na minha concepção, não é legal. E eu entendo quando as famílias chegam com angústia para saber da educação do filho, como está sendo, falando da professora. Eu entendo. Só que eu sou professora, antes de tudo. Então, eu entendo o lado do professor. Porque você tem esses dois lados para mediar, né? Eu entendo muito o lado do professor. Então, quando a família chega, eu escuto e faço as minhas ponderações. Porque eu sou professora. Então, eu não vou sentar pau naquele que está lá na frente todo dia, que dá o máximo. Senta, vai planejar sua aula, faz o que pode pelo aluno. Muitas vezes a escola é o abrigo emocional. Sim. A professora dá o seu conteúdo, mas ela também precisa dar aquele carinho para a criança, né? Então, eu sempre me coloco no lugar do professor. E para mim facilitou, porque pela minha prática de sala de aula, na coordenação, eu consigo entender o lado do professor, eu consigo orientar, eu consigo ajudar, sabe? Eu vou dar aula de tal, eu vou lá e falo assim, por que você não faz isso? Pô, isso aqui vai ser legal. Você dá uma didática melhor, sabe? Então, isso para mim, é lógico que eu estou engatinhando ainda, né? Meu primeiro ano mesmo, de fato, que o ano passado eu fui auxiliar, eu ainda estou engatinhando, mas eu vejo que eu tenho futuro. Que bom. Acho que eu sempre dou um exemplo, em cima disso que vocês estão falando, de uma escola que eu trabalhei, que a mãe de um aluno do primeiro ano do ensino médio chegou na coordenação do ensino médio reclamando do professor LF. Para variar, alguém reclamando do professor LF, né? Sempre tem. Mas professor de história, às vezes, sempre sai alguma coisa que a pessoa não gosta de ouvir, né? E aí, a mãe foi reclamar, dizendo que o caderno de história do filho dela estava vazio. Que o professor LF não dava aula, não passava conteúdo. E aí, o que me chateou? A coordenadora não fez esse filtro. Ela simplesmente me chamou na sala dela para conversar com a mãe. Sem nem te avisar antes do que se tratava. Eu saí, terminou a minha aula, eu saí da sala e fui direto para a sala da coordenação do ensino médio. Professor, porque a mãe do fulano está questionando aqui a questão do caderno. Nós sabemos que o senhor gosta de usar slide e tal, mas o senhor sempre coloca alguma coisa no quadro, né, e tal. Sim. Mas quem é o aluno? O fulano. O fulano. Entendi. Só um momento, mãe. Fulano, vem cá, presta teu caderno aqui rapidinho. Aqui, professor. Desde fevereiro. Tá vendo aqui, ó, mãe? Então, o seu filho é quem não copia a matéria. Não sou eu que não dou aula. Aí ela... Sim. Aí entreguei o caderno para outro aluno. Muito. Obrigado. Então, assim, aí a coordenadora ficou... Não, mas nós podemos ver. Eu falei assim, não tem o que ver.
ele precisa conversar com a mãe dele e dizer por que ele não está copiando a matéria. E provavelmente, se ele não está copiando a minha, provavelmente ele não está copiando as outras também. Exatamente. Pois é. Mas quando as famílias vêm me procurar, eu escuto as famílias e escuto qual é a queixa, né? Porque sempre tem alguma coisa por trás, sempre Sim. tem. Eu escuto. Na verdade, para chegar até ali, já de repente aconteceu alguma outra coisa. E vou Isso. ajustando. Falo com a família, ajusto com o professor, vamos mudar. Se for alguma coisa que o professor tenha feito de errado, né, equivocado, eu sempre falo, não, vou conversar com o professor, vamos tentar melhorar. E eu sempre coloco no plural, nós não sempre o professor é o culpado. Até porque tem que ver o lado do professor também, ver o que aconteceu, ver as duas versões, né? Nós vamos conversar com a professora, vamos tentar ajustar, vamos alinhar, sempre falo assim. Pessoal, então, antes de eu ir para o próximo tópico, gostaria de apresentar mais um dos nossos patrocinadores, que é a Realiza Imóveis, tá? Vai aparecer aqui na tela para gente. A Realiza Imóveis, ela vende apartamento, casa, você que está com desejo aí de realizar o seu sonho da casa própria, tá bom? Procura a Realiza Imóveis, lá no nosso Instagram tem um perfil deles, tá? Fica localizado no centro de Bangu, próximo ao shopping, tá? Então, financiamento pela Caixa Econômica Federal, tá bom? Se você aí tem esse desejo e de repente pode achar até que não consegue, mas aprova, tá? Dá certo. Eu consegui o meu, você pode conseguir o seu também. Então, pessoal, dando continuidade, agradeço aí a Realiza Imóveis, tá? Pelo patrocínio. Um tema que tem surgido muito entre os professores nas últimas semanas, que é sobre aquela série Adolescência. E aí, vocês assistiram essa série? O que eu gostaria de falar sobre isso? Até que ponto o professor ele consegue perceber se um aluno está deixando sinais de comportamentos como esse? A série ela vai retratar de um aluno, né, que cometeu um assassinato, né? E aí a série começa lá... Eu vou dar spoiler para quem não viu a coloca série. Um disclaimer aí que... Deixa eu parar, eu esqueci. Teremos spoilers, né? Mas se você ainda não viu, pule essa parte. Esquece Depois você termina de assistir. Eu nem me liguei nisso. Aí o que acontece? O que me chamou muita atenção na série, eu sou pai, né? Meu filho tá com 10 anos. E tá começando a sair, né, entrando na fase da pré-adolescência, né? E, inclusive, depois que eu assisti essa série, nessa parte eu vou pular para ele não ver, eu chamei ele para conversar e falei com ele, olha, o que você quiser falar comigo, você tem total liberdade. Porque aquilo me gerou uma preocupação muito grande. Porque naquela série você vê que aquele menino ele não demonstrava em casa uma diferença. Tanto que o pai ficou chocado quando viu aquele vídeo. Estava defendendo ele até o último instante. E eu, enquanto professor de adolescente, eu percebo traços de alunos que assim, você olha para aquele aluno e fala, alguma coisa está acontecendo. Normalmente são os mais quietinhos demais, aqueles que não interagem, né? Eu já tive alguns casos de aluno falar que ia fazer certas coisas. Eu já tive, há muito tempo atrás, eu vou até comentar aqui, um aluno que, naquela época que estava tendo invasão nas escolas, aquela coisa toda, um aluno fez um esboço do que ele ia fazer na escola, qual turma ele ia fazer, matar, não sei o quê. E eu peguei aquilo ali, início de carreira, fiquei absurdamente assustado. Normalmente quem faz isso acaba não fazendo nada, né? Mas assim, com a experiência de vocês, já teve algo que vocês vivenciaram, que tenha acontecido, ou que a gente possa de alguma forma identificar isso para ajudar os pais? Assim, eu acho que a carga em cima de nós, professores, já é muito alta. Sim. E essa é mais uma preocupação que a gente acaba tendo, né? Mas é óbvio que se a gente se depara com algum comportamento que a gente acha que não está condizente, né, com a idade, com a sala de aula, enfim, você acaba, né, sinalizando a coordenação, né, sinalizando a orientadora pedagógica para poder ficar de olho ali, de repente chamar os pais para ter uma conversa, para saber como é que está acontecendo. Né? E aí você falou, o teu menino está com 10 anos, né? A Malu está com 11. E aí nós assistimos lá em casa a série e tal, e o debate lá em casa foi assim, vai mostrar para ela ou não vai mostrar para ela? Eu não tive coragem de mostrar para meu filho. E aí eu falei assim, eu acho que não precisa mostrar para ela, mas pode se conversar com ela sobre essas situações.
porque ela sofreu bullying na escola, por exemplo, no ano passado, na escola que ela estudava. E o menino sofria bullying, né? E o menino sofria bullying. Então, assim, a minha filha sofreu bullying por causa por ser preta, por usar trança. E o que me deixou muito chateado foi o fato da escola assim, não se mostrar com vontade de resolver a situação, Sim. de chamar o responsável da outra criança, Sim. né? E, enfim, e outras questões que eu acabei descobrindo sobre a escola que ela estudava também, e isso me motivou a trocá-la de escola. E, por enquanto, a escola que diz ela que está gostando. Vamos ver. Mas eu acho que, assim, alguns comportamentos podem dar dica pra gente, né? Tipo isso que você falou, o cara tá muito quieto, ou uma mudança de comportamento brusca, a pessoa, né? O aluno, ele é falante, ele é integrado, não sei o quê, daqui a pouco ele meio que vai se apagando, né? E aí, assim, esse não é um comportamento comum do fulano, né? Não, tá acontecendo alguma coisa. Assim como a gente vê, às vezes, né? Um tá tristonho, não sei o quê. Aí a gente percebe, né, essa Aí diferença. você acaba chamando pra conversar, pô, falando, o que tá vendo? Porque minha avó virou estrelinha, eu tô chateada, não sei o quê. E aí você vai contornando. Mas, por exemplo, na educação básica, né? Educação pública, no CIEP onde eu dou aula, por exemplo, a gente escuta umas histórias assim. Você imagina. Meu Deus, escabrosas. não consigo E aí, imaginar isso. né? Tipo, atenção, professores da 600 e tal, da 800 e tal. Fulana de tal está de atestado porque está gestante. Meu Deus. Aí você, 800 e tal, assim, né? 8º ano, está gestante. Eu já tive uma também. Né? Então, assim, aonde que a gente... Aí a gente passa a se fazer o mesmo questionamento que os pais se fazem no último episódio da série. Os spoilers. Isso. Isso que me chamou a atenção. Rapaz. Onde nós erramos, o que nós fizemos. E aí ele fala, né? Eu prometi que eu nunca ia bater no meu filho porque meu pai me batia muito. Né? Eu prometi que eu não ia ser para ele o que meu pai foi para mim. Então você vê que já tem uma carga emocional ali do pai, né? E a mãe fala, não, a gente não fez nada de errado, a gente fez o que a gente achava que tinha que fazer. Né? Aí ele fala do lance do computador, né? Poxa, ele pediu tanto um computador, poxa, trabalhei tanto para comprar esse computador para ele com tudo que tem direito, né? Com uma cadeira legal, uma mesinha legal, não sei o quê. E, no entanto, ele usou esse computador, né? E o celular, hoje em dia, óbvio, né? Eu acho que a proibição do uso dos telefones em sala de aula, dentro do ambiente escolar de uma maneira geral, eu acho que foi um bom passo para a gente... Sim, ajudou, né? Bastante. Ajudou bastante. Então, assim, você vê, por exemplo, eles fazendo coisas no recreio que a gente fazia na nossa época. Sim. Né? Brincar, correr, pular a corda, amarelinha, não sei o quê. Porque antes era todo mundo isso aí. Assim, né? Mas eu acho que ainda... Essa geração ainda está muito... Está conectada demais. Eu acho que esse é o problema. O telefone da Malu, por exemplo, tem lá um aplicativo que a gente coloca quantas horas de tela por dia, não sei o quê. Controla ali, vê o que ela... Tem como. Né, o que ela pode baixar, o que ela não pode e tal. E aí, essa semana, ela estava pé da vida com o negócio de celular. E, queria que meu telefone fosse normal. Mas seu telefone é normal, você liga, você tem seu WhatsApp, fala com suas amigas. Não, sem tempo. Eu falei, por enquanto não, minha amiga. Por enquanto não. Isso aí. Você, Michele? Eu acho assim que tudo começa também pela família, sabe? Começa dentro de casa. Então, as famílias, elas tá destruídas, sabe? Não estou generalizando, sim, tá? Mas acho que tudo começa da família. Eu acho que a família, os pais, ele tem que estar atento a tudo. As famílias acham que porque o filho está dentro de casa, ele está seguro. Porque, não está na rua, está longe dos perigos noturnos. Isso, então está tranquilo, está dentro de casa. Isso. E é ali onde a série fala sobre ali sobre isso. O pior. Exatamente. Vocês viram a reportagem que passou semana passada aí? Tinha um grupo de policiais infiltrado num grupo desse do Discord, alguma coisa assim, monitorando atividades criminosas, né, de jovens. E aí conseguiram o telefone da mãe da menina, porque ela estava sofrendo uma violência, que eles chamam de estupro virtual, eu acho. Uma violência virtual.
E aí ligaram para a mãe da menina e falaram assim, olha, sua filha está sofrendo uma violência virtual, agora, ao vivo, na internet. Ela, não, minha filha está dormindo, ela está no quarto dela. Dormindo. Não, mãe, sua filha não está dormindo. Vá até o quarto dela. Então, assim, a delegada precisou insistir para que ela fosse até lá. Tipo, ela não acreditou na delegada de primeira. Meu Deus. E ela estava no quarto dela, realmente, mas ela não estava dormindo. Ela estava conectada lá no negócio, lá na comunidade, sofrendo violência. A que ponto chega, né? E assim, tá dentro de casa, tá tudo bem. Eu tá. ainda não consegui liberar celular pro meu filho, porque enquanto professor eu escuto muitas coisas e às vezes eu finjo que não estou escutando para poder me antenar. A questão dos emojis também, dessa série que fala Isso que aí. os policiais não, mas coração, eles eram amigos. Na verdade, cada coração tinha um significado. Para você ver como é que é a língua. E muda, é temporário. Tu escuta algumas palavras, quando você entende o significado, eles já mudam de novo. Né? E tudo isso para Não dá disfarçar, tempo, disfarçar a linguagem que eles realmente querem falar. E a gente não conseguia acompanhar, né? A cena do policial com o filho dele, né? Isso. O filho dele vê que ele tá batendo cabeça, tá perdido. Calma. Pai, olha só, não é nada disso, cara. Não é nada disso. Eu vim falar com você porque é muito ruim ver você sem saber o que fazer. Exatamente. Bom, um moleque de 14 anos. E você vê que pai. ali eles também não tinham um relacionamento muito próximo, né? Sim. De pai e filho também. Né? Interessante. Pessoal, para a gente entrar no último tópico, que a gente conversa, mas já passaram 50 minutos. Rápido. Já? Já? Vamos lá. Gostaria de falar do nosso patrocinador EVG, vai aparecer aqui, tá? Que é uma empresa de gerenciamento de condomínios, tá? Então, eu falei aqui antes da Realiza. Então, você foi lá, comprou seu apartamento, ou você já mora, né, em algum condomínio e está querendo aí, né, colocar uma equipe profissional para administrar. A gente tem como nosso patrocínio EVG, Gerenciamento Condominial, faz um trabalho de excelência. São mais de 17 condomínios administrados por essa empresa no estado do Rio de Janeiro, tá? Então, também fica aí o nome, o @ do Instagram. E também, por conta do tempo, eu vou falar também dos outros patrocinadores, que é o ESFA, Educandário São Francisco de Assis. Vai aparecer aqui também para a gente na tela, tá? É mais um dos nossos patrocinadores. Fica em Campo Grande, tá bom? Ali próximo à Estrada do Pré, Rua Moura, tá? Da educação infantil até o ensino médio também, tá? Uma escola que oferece para vocês também um ensino de qualidade. E mais um também, em parceria com o ESFA, que é o Sistema de Ensino GPI, tá? Da região de Campo Grande, tá? Se você aí está se preparando para algum concurso, quer fazer um curso preparatório, tá? Eu indico para vocês o Sistema de Ensino GPI também, um dos nossos patrocinadores que oferece um ensino de qualidade. Então, pessoal, vamos lá para o último tema. A gente tem mais 10 minutinhos e, para mim, é um tema importante demais e polêmico demais. O podcast tá polêmico, hein, Lucas? Tá. Só tem polêmica. Era isso que eu queria. Só tem polêmica. Deu certo. Era essa a intenção. Essa é a intenção. Inclusão em sala de aula. E assim, para quem está de fora da educação, é lindo, é belo, é romântico, é bonito e é necessário, ponto. Não discuto isso. Mas até que ponto, vou começar com essa pergunta, tendo em vista alguns episódios que eu já passei por conta de inclusão, até que ponto a inclusão ela é segura, até que ponto a inclusão ela surte resultado para quem está sendo incluído, né? Porque existem vários tipos de inclusões, né? A minha experiência é com ensino fundamental, tá? E outro ponto também que eu gostaria que vocês falassem. O professor, né? Tá aqui a Michelle como psicopedagoga, mas nem todo professor é psicopedagogo. Nem todo professor é pedagogo, né? E aí fala assim, o professor tem que se especializar, o professor tem que estudar, o professor tem que se aprimorar. Mas existe um especialista para orientar a gente, né? É prova adaptada, é você olhar o aluno com um olhar diferente. E aí eu queria que vocês compartilhassem essa experiência com a gente aqui sobre isso. Bom, eu acho que a inclusão só funciona quando você usa as ferramentas corretas. Então, por exemplo, teremos um fulano de tal na 605 que é aluno incluso. Aí vem, usa cadeira de rodas, não fala,
Precisa de auxílio para ir ao banheiro. Por enquanto, não há mediadora. O que você faz com esse aluno? Você para, ou você dá aula ou você atende esse aluno. A mãe vem com a cadeira de rodas, coloca ele na sala de aula e espera da hora dele ir embora. E ele fica ali na sala de aula. E aí, assim, como ele não tem mediador ainda, você tem que dar a sua aula regular e preparar alguma atividade para ele. Então, por exemplo, como é que é a coordenação motora fina dele? Ah, não, ele consegue pegar o lápis e desenhar e fazer alguma coisa, pintar. Aí você pega lá uma atividade que tem a ver, né? Um desenho que tem a ver com a aula que você está dando, entrega para ele e ele vai pintando lá, beleza. Mas será que você, professor, vai ter tempo toda semana de fazer esse planejamento para aquele aluno até chegar ao mediador? Exatamente. Né? Prova, não esqueçam da prova adaptada. Ok. Aí, fulano de tal, 700 e tal, precisa de auxílio para fazer a prova, mas não quer fazer a prova na sala de recursos, porque não quer sofrer bullying. Prefere fazer na sala de aula. E aí? Qual a sua experiência? Então, agora eu vou brincar, né? Porque a escola que eu trabalho... especialista. A escola que eu trabalho, a Universidade da Criança, nós temos um núcleo próprio para isso, que é um núcleo de apoio psicopedagógico, justamente para atender essas crianças. Essas crianças que chegam à escola, que são crianças integradas, né, que passam a fazer parte... Elas são alunos da escola, antes dela ter o mediador, antes dela ter todo o material adaptado, ela é aluno do professor. Então, eles têm acesso, eles não têm privilégio, eles têm acesso porque eles têm direito a isso. É o direito deles. Então, nós temos esse núcleo e o responsável, junto com a equipe dele, monta a prova adaptada, facilita o trabalho do professor, eles fazem a prova adaptada, eles montam o material. Então, tudo isso para a criança ter o direito dela, sabe? Então, você tem recursos ali para Nós poder temos, administrar. na Universidade da Criança a gente tem isso. Porque o que acontece muito por exemplo, vamos falar de uma... Eu estou até com medo de falar aqui o nome errado, para não gerar problema depois. Fala para mim o nome correto do autismo. Espectro? Como é? Espectro autista. Sobre esses casos, por exemplo, quando eu comecei aqui, quando eles estão em crise, por exemplo, né? Como que o professor, eu já passei por isso recentemente, como que o professor ele deve se comportar diante disso? A gente não sabe. Eu passei por uma situação que eu não vou relatar porque foi recente, mas que eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço agora? Mas isso é um problema na formação docente. Mas porque naquela época não, né? Vamos dizer assim, na época que montaram lá o currículo, não tinha tanto, né? Porque antigamente, quando eles separavam, né? Tinha a escola dos especiais, e aí colocava todo mundo ali. Então é necessário rever esse currículo. Porque não havia uma política de inclusão. Exatamente. Né? Havia muita falha de diagnóstico. Isso. Né? Hoje em dia... e aí você escuta, né? Tudo agora é TDAH. Sim. Tudo agora é TEA. Que agora tá na moda. Gente, isso é de uma ignorância monstruosa, absurda. Não é que tá na moda, é que agora nós temos muito mais ferramentas, né, na psicopedagogia, na psicologia, para poder identificar. E assim, é óbvio que se o meu filho for diagnosticado com TDAH, isso é importante para ele poder ter direito às coisas que ele tem direito. Exatamente. A uma prova adaptada, a uma outra forma de ser incluído, tal. E tem gente que fala que né, o por exemplo, até na questão do adaptar a avaliação, né? Às vezes a gente, meu Deus, e matemática então? Como é que eu vou adaptar isso aqui? Tem escola que te dá um profissional para te orientar, tem outras que ainda não chegaram, né? Nessa questão aí. E prova adaptada, muitas vezes, o cara fala assim, precisa da prova adaptada. Aí o cara de 10, ele cai para outras questões e o que é preto e branco fica colorido. Nossa, adaptei a prova. ABCD, coloca só AB ou ABC. Pronto, adaptei. Isso não é prova adaptada. Isso não é prova adaptada. Não. Isso é prova reduzida. Exatamente. Só isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa
caminhar muito na formação docente. Eu Acho que essa é a chave, essa né? formação continuada, eu acho que É porque o discurso importantíssimo. também que a gente escuta para os professores, e que, para quem é professor que escuta, né, tem que se especializar, tem que fazer isso, tem que estudar, mas com que tempo? Isso que eu ia falar, que horas? E às vezes a escola não oferece para o profissional essa capacitação. Então ainda tem que investir nisso. Só que vai estar investindo para atender melhor um aluno e não para exercer uma outra profissão, né? Então, Exatamente. deveria ter colocado esse tema no início, né? Porque a gente já está chegando no Poxa, era término. um Poxa, tema amplo, Esse para podcast falar tem que... muita Nossa. coisa. Atenção, patrocinadores, vamos aumentar o tempo do Isso, podcast aí isso, para a gente isso poder aí. fazer uma segunda versão aí estendida. Exatamente. E se alguém estiver assistindo e quiser ser um patrocinador, só entrar em contato que a gente está em busca de novos patrocinadores. Eu vou falar de mais 2 patrocinadores aqui para encerrar, que agora é o Espaço Cultural Betaninha Kids, tá? Gente, fica em Campo Grande, é um instituto que oferece cursos com valores simbólicos, tá? Curso de balé, judô, música, tá? Entre em contato com o Instagram, tá bom? Para seu filho, criancinha, pequeno, jovem, adulto, eles oferecem, fazem um serviço social bem bacana. E a gráfica digital Migre, tá? Ela funciona somente online, tá bom? Então você pode entrar em contato, ver lá o serviço que você deseja estar realizando, que eles vão estar te passando o orçamento. Eu queria agradecer aqui profundamente aos meus convidados, tá? Foi um bate-papo maravilhoso, né? Falar sobre educação é muito bom, ainda mais pra gente que somos da área, né? E se a gente ficasse aqui, ia ter assunto para 5 horas de podcast. Tá? Professor Lief, muito obrigado por ter aceitado o convite. Michele também, Eu que tá agradeço. bom? Eu gostaria para vocês fazerem uma consideração final rapidinho sobre quem deseja seguir essa carreira, né? Para a gente deixar essa mensagem aqui de incentivo para quem está nos assistindo. Bom, eu sou suspeito para falar porque, como eu falei antes, né, eu amo o que eu faço, eu amo ser professor. Mas assim, não caiam naquela ideia de que educação por amor, pedagogia por amor, amor não paga conta. Isso aí. Amor não paga conta. Então, você quer ser professor? Invista na sua profissão, invista na sua formação para você ser um ótimo professor. Porque o ótimo professor não fica sem trabalho. E aí você vai conseguir realizar sonhos. E eu sempre digo, tudo que eu tenho, todos os meus sonhos que eu realizei, foi porque eu trabalhei para ter. Mas eu só pude trabalhar porque eu estudei. Né? Eu tive a oportunidade da minha avó poder investir em mim. Então, assim, tudo que eu sou na vida eu devo à minha avó. E ela dizia um negócio que é sensacional. Estuda, meu filho, para ser gente na vida. Exatamente. Então, toda vez que eu tenho uma vitóriazinha, assim, acadêmica, eu falo para ela, continua estudando, vó. Que é para continuar tentando ser gente na vida. Então, assim, você quer ser professor? Todo mundo sabe das dificuldades de ser professor. Mas se você quer ser, não deixa ninguém ficar no teu ouvido. Vai passar fome. Não sei o quê. Seja o melhor professor que você puder ser. Essa é a dica. Eu também falo isso. Eu digo que estudem, se especializem. Porque quando você está na frente, você está ali para transformar vidas. Né? Então, você ensina o seu conteúdo, mas você também está transformando. Você lida com pessoas e se você contribuir da melhor forma para aquele aluno que está ali, você já venceu na vida. Né? Então, é mais para transformar vidas mesmo, né? A gente... É gratificante, né? Quando a gente vê os resultados, né? Encontrando alguém na rua e aí falando, professor, estudei com você, aquela coisa toda. Isso é bem gratificante. Então, gente, quero agradecer pela participação, tá? Foi muito bom esse bate-papo. A você que está nos assistindo também, agradeço, tá? Segue a gente no Instagram, até esqueci o arroba, rapaz, do meu podcast. Espera aí, gente, que é o primeiro episódio. Mas se está assistindo, já está inscrito no nosso canal, compartilhe os vídeos, tá bom, gente? Para a gente alcançar o máximo de seguidores. É profissionais, profissionais.desucesso.cast. Ficou difícil criar um Instagram, tá? E aí, pessoal, compartilha esse vídeo com o pessoal, tá bom? E logo mais a gente vai estar lançando o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.